Nós iniciamos, domingo atrasado, nos propomos a tratar sobre uma temática e escolhemos uma epístola do Novo Testamento para abordar esta temática, que é a temática da verdadeira espiritualidade. Domingo atrasado nós observamos como a igreja de Filipos ela foi fundada e nós olhamos para o capítulo do livro de Atos, capítulo 16, e percebemos como o Espírito Santo moveu-se e fundou aquela igreja pelo trabalho de alguns missionários, principalmente o apóstolo Paulo. E hoje nós queremos dar continuidade a essa mesma temática, a temática da verdadeira espiritualidade. E hoje nós queremos abordar a seguinte verdade, de que uma verdadeira espiritualidade na vida de uma igreja, no seio da igreja, ela é evidenciada através de algumas marcas. Algumas marcas são perceptíveis na vida da igreja, na vida da comunidade do Senhor Jesus Cristo, que mostram que esta comunidade é uma verdadeira comunidade do Senhor Jesus e, por isso, ela desfruta de uma verdadeira espiritualidade. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós iremos começar hoje a abordar esta carta do apóstolo Paulo, essa carta maravilhosa, e extrair dela, com a graça de Deus, alguns ensinamentos para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como comunidade, mas também para as nossas vidas individuais. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, ilumina, ó Deus, os nossos corações neste momento, para que consigamos compreender, captar a mensagem da Tua Palavra, de maneira que nossas vidas sejam transformadas, possamos usá-las para a Tua glória, para o progresso do Teu reino, para o avanço do Evangelho. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, começar por mim, transformando-me a conformidade da imagem do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e peço a tua direção, que o Santo Espírito nos conduza, em nome de Cristo. Amém. Marcas de uma verdadeira comunidade de Cristo Jesus. Tem um livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, do Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade. O tema é bem propício porque é de fato o tema que nós estamos falando, ou começaremos a falar de maneira mais detalhada a partir deste domingo, por base da Epístola aos Filipenses. E nesse livro, o Francis Schaeffer, ele diz algo interessante, que dá o tom de como nós devemos entender o que é verdadeira espiritualidade. Ele diz o seguinte: o primeiro ponto que devemos considerar é que é impossível até mesmo começar a viver a vida cristã ou entender alguma coisa da verdadeira espiritualidade antes de alguém ser cristão. Não existe nem mesmo a compreensão do que é verdadeira espiritualidade, muito menos a vivência disso no seio da igreja, como pessoa, se esta pessoa não for de fato um verdadeiro cristão. Então, para se entender o que é verdadeira espiritualidade, para se entender o que nós iremos observar hoje aqui como marcas de uma verdadeira comunidade de Cristo Jesus, nós precisamos partir do pressuposto de que nós somos autênticos cristãos.
se nós não tivermos sido de fato transformados, atingidos pela graça do Senhor Jesus, mediante a pregação do Evangelho que nos foi exposta, pela transformação do Espírito em nossos corações, de fato nós não iremos compreender, nós não iremos assimilar da maneira que nós deveríamos assimilar o que de fato é verdadeira espiritualidade e nem quais são essas marcas de uma verdadeira comunidade de Cristo Jesus. Quanto à ocasião e quanto ao propósito da escrita da Epístola aos Filipenses, um autor já falecido, brasileiro, bem conhecido, ele nos ajuda com algumas questões. Ele diz o seguinte, que a ocasião para a escrita dessa carta foi, de fato, o envio de uma oferta dessa igreja, a igreja de Filipos, para o apóstolo Paulo por meio das mãos de um homem chamado Epafrodito. Então, no capítulo 4 aí de Filipenses, versículo 18, nós podemos perceber isso, com algumas instruções para ministrar as necessidades do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Paulo estava aqui na sua última prisão em Roma, prestes a ser morto no final da sua carreira, e aqui ele está escrevendo esta carta e outras que foram conhecidas como epístolas da prisão. E muito provavelmente esse homem chamado Epafrodito, ele também levou alguns relatos, algumas informações a respeito da igreja, a respeito dos progressos que haviam na igreja. Paulo basicamente já estava 10 anos sem ter contato com aqueles irmãos de maneira pessoal, e Epafrodito veio falar para Paulo dos problemas, mas também dos progressos daquela igreja. Então, agradecendo a igreja pela generosidade, Paulo, ele também queria encorajar, ele queria que aquela igreja continuasse perseverando nos traços positivos que elas já tinham e também oferecer algumas correções para as áreas nas quais a igreja se achava ainda deficiente. Aqui já é um ponto de início para a gente. Na caminhada da verdadeira espiritualidade de uma igreja, não há um momento em que essa igreja esteja plena aqui. Enquanto nós estivermos aqui nessa caminhada, durante esse percurso, nesse trajeto, nós não teremos a plenitude ainda. Nós não nos desamarraremos de tudo aquilo que nos impede de progredir de maneira saudável cada vez mais para a glória de Deus. Agora, a nossa responsabilidade é nos desvencilhar cada vez mais dessas coisas. Fazer com que a igreja ela continue caminhando, progredindo, e Paulo ele desejava isso para os filipenses e ele escreve com essa motivação também. Outros motivos para a carta foram a correção de qualquer desentendimento sobre o desempenho desse homem chamado Epafrodito como mensageiro e ministro. Nós podemos perceber isso no capítulo 2, verso 25 a 30. E também uma iminente visita de Timóteo. Paulo queria enviar Timóteo a Filipos. E Paulo dá aqui algumas recomendações, inclusive, no decorrer da carta a respeito de Timóteo. E nós percebemos isso de maneira mais presente no capítulo 2, versículo 19 ao 24. Então, é difícil definir um único propósito para essa carta aos filipenses. Mas, alguns nós poderíamos observar ao ler a carta, e nós iremos detalhar isso na medida que nós formos fazendo as exposições. Paulo queria, de fato, expressar o seu agradecimento pelo envolvimento dos filipenses no seu ministério. Isso é claro, isso é notório quando nós lemos a epístola de Paulo aos Filipenses. Ele está agradecendo pela ajuda, pela contribuição, pela parceria daquela igreja no seu ministério. Mas também ele dá alguns exemplos positivos de compromisso sob pressão. Aqueles irmãos deveriam aprender a ter um compromisso sério com o Senhor Jesus, mesmo em meio a ataques internos e ataques externos que chegariam sobre eles. E Paulo vai falar isso no decorrer da sua carta. Mas ele também faz um apelo muitíssimo importante a essa carta. Alguns teólogos dizem que essa é uma das cartas às igrejas mais emotivas do apóstolo Paulo. Pela relação que Paulo tinha com essa igreja. Vocês perceberam isso, como foi a fundação de Filipos, da igreja de Filipos, lá em Atos capítulo 16.
Mas Paulo, ele exorta essa igreja a andar em união. Havia alguns problemas ali, onde algumas pessoas estavam meio que se desentendendo. E para Paulo, aquilo não poderia ser aceito. Para que aquela igreja continuasse crescendo e se conformando à imagem do Senhor Jesus Cristo, a desunião deveria ser colocada de lado. E Paulo, ele exorta aquela igreja à unidade em meio a circunstâncias difíceis mesmos. E Paulo, de maneira bem terna, bem amorosa, ele exige um contínuo progresso daqueles irmãos. Um progresso no Evangelho, o progresso do Evangelho na vida deles como igreja, para que esse Evangelho ele pudesse continuar, ele pudesse avançar por intermédio deles, como estava acontecendo no passado até então. Então, se nós pudéssemos dizer um propósito geral para essa epístola de Paulo aos Filipenses, nós poderíamos dizer que Paulo escreveu essa epístola para promover uma certa vitalidade de maneira contínua do Evangelho entre os filipenses. Paulo queria que esse Evangelho fosse vivido, vivenciado na vida daquela igreja de maneira contínua e para que este pudesse continuar a progredir por intermédio deles. Este o quê? O Evangelho. Paulo queria que aquela igreja fosse unida, andasse em Cristo, crescesse nele, para que o Evangelho frutificasse no meio deles e alcançasse as outras pessoas ao redor deles, em outros lugares, outros povoados, outras nações, outros aglomerados de pessoas. Então Paulo, ele alcança esse propósito demonstrando como era valiosa a participação anterior dos filipenses no seu ministério. Paulo mostra aqui para eles que eles participaram de maneira valiosa no ministério de Paulo e ele estava expressando para eles uma grande esperança quanto ao futuro deles. Ele encoraja, com base no seu próprio exemplo, isso tudo no capítulo 1, a resistirem às pressões externas e também à tentação que poderia circuncidar ele, ou melhor dizendo, envolver eles do auto-engrandecimento na vida da igreja, capítulo 2, versículo 1 ao 4. E eles deveriam pensar sempre no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 5 ao 11, nós temos o hino de Paulo a respeito de Cristo, se tornando servo, à semelhança dos homens. Nessa passagem, Cristo é o paradigma para toda e qualquer situação dentro da igreja. Como é que nós resolvemos conflitos, problemas de desunião? Como é que nós avançamos com o Evangelho, como igreja? Nós devemos olhar, observar o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, ele fala também de Timóteo e de Epafrodito como seus ajudantes. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai dar algumas orientações com respeito a algumas questões sobre o Evangelho, do relacionamento daquela igreja com Cristo, e também ele vai fazer alguns agradecimentos no capítulo 4, especiais, e ele vai se colocar de maneira mais particular, envolvido com aquela igreja, e nós vamos ver isso no decorrer da epístola. Aqui é só um apanhado geral, não é para exaurir todas as informações a respeito da epístola, porque algumas delas nós iremos trabalhar pouco a pouco. Então eu tenho um propósito com vocês hoje à noite aqui. Espero atingi-lo nesses poucos minutos que nós passaremos aqui. Que propósito é esse? Que nós entendamos as marcas de uma verdadeira comunidade cristã. Esse é o meu objetivo aqui, esse é o meu alvo. É que você e eu, juntos, nós de fato entendamos quais são essas marcas de uma verdadeira comunidade cristã. Sem elas, não há verdadeira comunidade cristã. A comunidade cristã, a igreja do Senhor Jesus, ela está ligada diretamente a estas marcas. E é isso que nós queremos observar aí. Em primeiro lugar, nós iremos destacar aí a parte que fala dos remetentes da carta. A parte que fala dos remetentes
da carta no versículo 1, e que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo como escravo de Cristo Jesus, mas também Timóteo como servo, como escravo de Cristo Jesus. E aqui nós encontramos a apresentação do autor da epístola. E como de costume, o autor ele se utiliza de uma estrutura básica das correspondências do primeiro século. Então, Paulo não está fugindo do que está acontecendo de maneira literária no seu tempo, no primeiro século. E ele usa essa estrutura, de maneira básica, para transmitir a mensagem do Senhor às comunidades cristãs estabelecidas naquela época. E como nós observamos, tanto nesta epístola como nas demais epístolas do Novo Testamento, os autores eles iniciam com uma breve apresentação de si mesmos, bem como com uma apresentação também curta dos seus destinatários. E aí, em seguida, uma breve saudação mencionando alguns votos àqueles que receberão a epístola, a carta, o documento. Isso fazia parte da introdução das cartas naquela época. Então, depois vinha o que nós chamamos de corpo da carta. E para encerrar, o autor sempre usava algumas saudações finais. Olha um exemplo comigo aí de alguém secular, vamos usar essa palavra, que usou essa estrutura. Atos capítulo 23, versículo 25 a 30. Atos capítulo 23, versículo 25 a 30. Aqui Paulo está sendo encaminhado por Cláudio a Félix, e nós podemos perceber nessa carta deste comandante romano exatamente essa estrutura que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, como os outros autores das epístolas do Novo Testamento. Verso 26, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Então você percebe aqui essa estrutura básica de introdução, remetente, destinatários, votos. E aí, a partir do verso 27, nós temos algumas explicações porque aquele homem está mandando aquele outro para o seu remetente. E no final da carta, aí, ainda no versículo 30, no finalzinho, ele diz, passe bem, ou saudações. Então, aqui é só para a gente perceber que há esse estilo, há essa estrutura. Os apóstolos não estão criando algo totalmente novo, mas há algo que já estava ali. É claro que os apóstolos eles utilizam dessa estrutura, mas eles não ficam amarrados a ela. Por exemplo, nós percebemos em Romanos capítulo 1, a introdução de Paulo é gigantesca. Paulo já faz ali uma introdução ao Evangelho e ele acrescenta vários elementos ali já na sua introdução. Então, Paulo não está amarrado nesse sentido a esse tipo de escrita. Alguns estudiosos do Novo Testamento, eles afirmam basicamente essa mesma coisa, né? Que a estrutura das cartas que nós encontramos no Novo Testamento, elas diferem um pouco daquelas que nós escrevemos hoje, modernamente, se é que nós ainda escrevemos. Talvez nós nem escrevamos mais cartas, né? Está tudo mais online, né? Virtual. As nossas cartas, de fato, elas terminam com o nome do remetente. E naquela época, elas começavam com o nome do remetente. Em seguida, do seu nome vinham os destinatários, a quem elas eram endereçadas, e também o conteúdo. Basicamente isso. Agora, o que é que eu queria destacar de fato aqui? O que é que eu queria chamar a sua atenção aqui, depois de toda esse pano de fundo com respeito à estrutura da carta, à estrutura da saudação? E eu queria chamar aqui a atenção de duas coisas. A primeira, e são duas verdades importantes para nós, para a vida dentro da comunidade cristã. A primeira verdade a se destacar aí, o slide não está passando, mas eu já toquei duas vezes, talvez vá para o segundo. Às vezes demora um pouco e pula, né? Mas o primeiro destaque que eu queria fazer era no que diz respeito
ao relacionamento de Paulo e de Timóteo como exemplos para os relacionamentos interpessoais dentro da comunidade de Cristo Jesus. Então nós devemos observar o relacionamento desses dois homens como um paradigma para os nossos relacionamentos, como cristãos, como pessoas que fazem parte da mesma comunidade de Cristo, da mesma comunidade do Senhor Jesus Cristo. E a respeito do apóstolo Paulo, Doni afirma que Paulo, ele provavelmente nasceu na mesma época, ou na mesma década do Senhor Jesus Cristo. E provavelmente o apóstolo Paulo morreu entre 62 e 64 depois de Cristo. Seu ministério, o ministério do apóstolo Paulo e ensinamentos, eles foram importantíssimos para a história ocidental. A maneira como o Ocidente foi fundado, sem percebermos, atentarmos a importância dos escritos do apóstolo Paulo, é tamparmos o sol com a peneira. As cartas desse homem, os ensinos do apóstolo Paulo, eles trouxeram o que nós entendemos hoje, ou eles moldaram o que nós entendemos hoje como sociedade ocidental. Isso é inquestionável, pelo menos quando nós analisamos os fatos. Especialmente no que diz respeito à sua interpretação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Algumas leituras atentas e comparações de suas cartas, elas terminam com os intérpretes modernos reconstruindo as suas teologias. Então, quando nós olhamos para as cartas paulinas, daí nós extraímos a sua teologia. E quando nós olhamos para o livro de Atos, narrado pelo escritor Lucas, e os elementos que nós encontramos ali nas narrativas das cartas de Paulo, elas refletem de fato os efeitos da sua vida na difusão do cristianismo. Imagine aí, ao você ler o livro de Atos, e apagar o nome de Paulo. É claro que Deus poderia levantar uma ou outra pessoa do mesmo calibre, do mesmo peso que Paulo. Mas nós estamos falando de como a história se desenvolveu, como Deus ele guiou o decurso da história. E Paulo foi importantíssimo para a difusão do cristianismo para longe das terras da Palestina, Jerusalém, da Judéia, da Samaria, ali. Paulo foi um dos primeiros missionários a cruzar terras, a desbravar terras e levar o evangelho aos gentios. Tanto é que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Era aquele que estava com a responsabilidade de levar o evangelho de Cristo além das fronteiras de Jerusalém. Então Paulo é um desses primeiros missionários cristãos a defender a inclusão dos gentios nos pactos de Israel por meio do Senhor Jesus Cristo. E durante uma dessas viagens, especificamente aquela que nós já vimos em Atos capítulo 16, na segunda viagem de Paulo, na segunda viagem missionária, Paulo conheceu alguém. Paulo conheceu alguém que ele mesmo chamou em Filipenses capítulo 2, verso 22, de filho que trabalhou junto ao seu pai. Então o relacionamento de Paulo com Timóteo não era qualquer relacionamento. Era um relacionamento bem íntimo, era um relacionamento onde eles de fato desfrutavam da união, do amor do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha ele como um filho na fé. É isso que ele diz lá na carta, em uma das cartas que ele escreve ao próprio Timóteo anos depois. Então Timóteo, ele era um nativo de Listra. Nós já observamos isso naquele mapa, naquele domingo que nós falamos em Atos 16. E ele é descrito aqui como um companheiro missionário do apóstolo Paulo. Ele era um cristão de terceira geração. Como assim? Ele tinha uma mãe e ele tinha uma avó. E tanto a avó como a mãe seguiam a Cristo. Elas conheceram a Cristo. A mãe e a avó já estavam educando ele nas sagradas letras, no Antigo Testamento, mas quando elas conheceram a Cristo, elas logo apresentaram o Senhor Jesus também para Timóteo e ele também entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Interessante que o nome Timóteo é a junção de duas palavras gregas que significa, de fato, aquele que honra a Deus. Timóteo era aquele que honrava a Deus. Vocês sabem que as palavras para o povo hebreu, os nomes, eles têm significados.
né? Eles carregam esse peso de significados. Não são como nós, que os filhos nascem e nós escolhemos um nome antes de nascerem, né? Já, às vezes, antes de engravidar, a gente já tem um nome para dar para os nossos filhos. Geralmente, aquelas pessoas, elas davam um nome para os seus filhos, pensando em algumas características dela, até mesmo na hora do nascimento. O nome, ele poderia vir tempos depois. A pessoa via ali como era a pessoa, algumas características delas, e dava um nome àquelas pessoas, e sempre com referências a Deus, ao Deus do Antigo Testamento. Você lembra aí do caso de Jacó e Esaú? Jacó é aquele que usurpa, é usurpador, enganador. E ele foi dado esse nome, nós percebemos essa característica na vida de Jacó em várias cenas da sua vida. Mas Timóteo era aquele que honrava a Deus. E a mãe de Timóteo é identificada como Eunice, a sua avó como Lóide, ambas eram crentes. Nós percebemos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então, Timóteo, ele era um judeu devido ao princípio matrilinear de descendência. Por conta da sua mãe, que era judia, Timóteo era considerado um judeu. Nós percebemos no livro de Atos, capítulo 16, que o pai de Timóteo era grego. Então havia um casamento misto ali, entre uma judia e um pai grego, um pagão, vamos dizer assim. E como as áreas de ministério do apóstolo Paulo e Timóteo, elas eram fortemente influenciadas pelas práticas e crenças do judaísmo, e as pessoas sabiam que o pai de Timóteo não era judeu, ele era grego, então Paulo ele preferiu circuncidar Timóteo. Isso nós também já vimos lá em Atos capítulo 16. Isso exigia que Timóteo ele completasse todo o ritual completo de se apresentar como um judeu completo, né? E Paulo e Timóteo, eles são descritos como membros de um círculo íntimo dessas viagens, dessas pregações missionárias em vários textos das Escrituras. Nós não iremos olhar, mas você depois pode conferir, pergunta para mim algumas passagens que eu irei lhe indicar. O fato é que aqui nós somos convidados, irmãos, a participar, a exemplo de Paulo e Timóteo, de relacionamentos significativos e profundos dentro da comunidade cristã. A nossa tendência como ocidentais individualistas é encararmos essa reunião aqui, essas pessoas aqui, como simplesmente pessoas que estão vindo para o mesmo lugar que nós. E não é isso. Vida em comunidade, vida em igreja, não diz respeito à frequência de cultos. Vida de comunidade, vida de igreja diz respeito à construção de relacionamentos. E relacionamentos profundos, significativos, intencionais. Paulo e Timóteo, eles viviam isso. Paulo e Timóteo eram companheiros que desfrutavam da companhia um do outro de maneira amorosa, profunda. Como o próprio Paulo diz e chama várias vezes Timóteo de filho na fé. Trabalhou com ele como aquele que trabalha com o seu pai. O fato é que a igreja é a comunidade de amor entre os irmãos. Se não houver amor dentro dessa comunidade, e amor profundo só se cria por meio de relacionamentos, por meio de interesse na vida um do outro, por meio de perguntar como aquela pessoa está, por meio de oferecer ajuda sincera, intencional para aquela pessoa. Se não houver amor, nós não estamos caminhando para onde nós devemos caminhar. Nós devemos corrigir isso quanto antes e fazer com que isso flua no nosso meio o mais rápido possível. É o organismo, a igreja, onde os membros nutrem de uns para com os outros amor verdadeiro, intencional, amor profundo. Não há de se falar em igreja se não houver um ambiente onde esse tipo de relacionamento ele seja nutrido. Então, pensar em comunidade cristã e pensar em uma marca que a distingue de qualquer outro ajuntamento
é pensar no amor verdadeiro, profundo, intencional de uns para com os outros. Se não existe isso dentro da comunidade, essa comunidade não está demonstrando marcas de uma verdadeira comunidade de Cristo. Mas uma segunda verdade aí, importante, é que a identidade de Paulo e Timóteo como marca da identidade de todos aqueles que fazem parte da comunidade de Cristo. E eu vou explicar isso um pouco melhor, se você já não tiver pegado. Com certeza sim. Geralmente, os remetentes, eles faziam adjetivações deles mesmos, e algumas vezes eles declaravam a função que eles exerciam quando eles escreviam uma carta. Eles declaravam a profissão que eles tinham, ou um parentesco, por exemplo. Mas o apóstolo Paulo, ele escolhe providencialmente, inclusive para o que ele irá abordar no decorrer da epístola aos Filipenses. Ele usa a palavra servo. Servo ou escravo, para qualificar tanto ele como o seu companheiro Timóteo. Paulo chama a si mesmo de escravo. Paulo chama o seu companheiro amado, filho na fé, que serviu junto a ele como filho ao Pai, de escravo do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra ela pode ser encarada de duas maneiras, uma negativa e outra positiva. Quanto ao aspecto negativo, nós temos de entender o que significava ser um escravo no primeiro século. E o John MacArthur, ele tem um livro que o título dele é Escravo, e ele nos diz algo sobre isso. Ele diz: ser escravo de alguém significava ser sua possessão, sujeito a obedecer às suas vontades, sem hesitação ou questionamentos. Ser um escravo significava ser propriedade de alguém. Era estar totalmente e em todas as coisas subjugado aos seus donos, ou ao seu dono. É claro que havia nuances nessas relações escravocratas do primeiro século que diferem das que nós estamos mais acostumados no nosso contexto escravagista brasileiro do século XVI, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isso? Que a visão de escravo naquela época não é a mesma que nós conhecemos hoje em dia, tendo em vista o nosso contexto brasileiro, do século XVI para cá, 1500 para cá. Só a título de esclarecimento, né? A escravidão no primeiro século, ela não se baseava na cor negra da pele das pessoas. Então, ser um escravo no primeiro século não dizia respeito à cor da pele, ao tom da pele, à tonalidade da pele. Pessoas de pele clara, de olhos azuis, eram escravas na época do apóstolo Paulo. Então, a escravidão não estava ligado a isso. Fator que muda no desenvolver da história e que nós estamos mais acostumados, por exemplo, no nosso contexto de fundação do Brasil, entre aspas, do século XVI para cá. Mas o fato é que o caráter de propriedade exclusiva, ela é percebido tanto no contexto neotestamentário como nos demais contextos subsequentes. Esse é o ponto de vista negativo do uso. O escravo pertencia ao seu dono. O escravo era do seu senhor. Eles exerciam atividades diferentes também. Haviam escravos que trabalhavam jogado, apanhando. Mas haviam escravos que eram bem tratados, cuidados, moravam com seus senhores, moravam na mesma casa, exerciam atividades nobres, aprendiam a ler, a escrever. Então, tinha essas diferenças. Mas o ponto é exclusividade de propriedade. Eles pertenciam ao seu senhor. Mas Paulo também poderia ter em mente o uso da palavra dentro do contexto do Antigo Testamento. Os homens e mulheres de Deus que se destacavam no meio do povo eram chamados de servos de Deus, sendo então algo ou um aspecto positivo da palavra.
como afirma dois estudiosos do Novo Testamento, no Antigo Testamento os profetas são frequentemente mencionados como os servos de Deus. E aí nós temos os profetas, nós temos a pessoa de Moisés, nós temos a pessoa de Davi. Todas essas pessoas são chamadas no Antigo Testamento como servo. E aquela palavra lá em hebraica é traduzida para a Septuaginta, no grego, com a mesma palavra que é usada no Novo Testamento, doulos. São servos, são escravos. Mas entenda aqui que a conotação ela é mais positiva. É uma espécie de privilégio ser servo de Deus. É possível que Paulo ele também tenha em mente a ideia de um chamado para o serviço, de fato, uma honra análoga dos profetas e líderes do Antigo Testamento. Assim, quando Paulo fala de servo nesse contexto, se torna, na verdade, um título de dignidade, em vez de servo como algo pejorativo, certo? No caso aqui, ele poderia estar pensando em um instrumento escolhido por Deus, a quem lhe foram confiadas tarefas específicas. Então, parece mais apropriado que, na verdade, Paulo estivesse, de fato, com as duas acepções em mente, onde tanto ele como Timóteo, eles eram escravos de Cristo por pertencerem exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, como por fazerem parte de uma linhagem de pessoas dentro do povo de Deus que tiveram uma tarefa privilegiada a de serem porta-vozes da mensagem desse Senhor. O fato é que a igreja é a comunidade daqueles que são escravos de Cristo. Já parou para pensar nisso? Seja nessa concepção negativa, seja nessa concepção positiva, seja nas duas, nós somos escravos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós fazemos o que Ele quer que nós façamos. E nós somos privilegiados porque nós somos portadores de uma mensagem que Ele nos concedeu, nos conferiu para que nós proclamássemos às outras pessoas. Então, há esse caráter de exclusividade e há esse caráter também de privilégio. Note aqui que Paulo está falando dele e de Timóteo. Percebe? Paulo, apóstolo, Paulo está escrevendo aquela igreja, Paulo fundou aquela igreja, Paulo está escrevendo uma carta que iria mentorear aquela igreja e ele se chama de escravo. Paulo não estava acima daqueles irmãos, mesmo exercendo a tarefa que Cristo havia concedido para ele. Ele, juntamente com os outros, eram escravos de Cristo, pertenciam exclusivamente a Cristo. Cristo era o seu Senhor e eles eram privilegiados por levar essa mensagem. Então nós temos esses dois destaques aí, nessa parte dos remetentes. E aí nós descemos um pouco mais para a parte dos destinatários. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Santos que vivem em Filipos, bispos que vivem em Filipos, diáconos que vivem em Filipos. Nesse momento aqui, o autor da carta ele passa a descrever os seus destinatários. E assim como nos outros momentos, ele os qualifica e menciona o local de habitação deles. Nessa parte onde os destinatários eles são mencionados, nós podemos extrair aí pelo menos 3 verdades importantes para a vida dentro da comunidade cristã. A primeira é que o status dos cristãos em Filipos como padrão para todos os demais membros da comunidade de Cristo Jesus. O status daqueles irmãos é o padrão para o status de todos os membros de todas as comunidades do Senhor Jesus Cristo. Santos é o termo que é encontrado aí no plural no Novo Testamento e é aplicado a todos os santos, a todos os cristãos do Novo Testamento. Não a um corpo seleto
uma espécie de elite espiritual. Paulo não está falando aqui de algumas pessoas dentro da igreja. Paulo está falando de toda a igreja. Paulo está chamando eles de santos. E santo aí significa, ou tem o equivalente no Antigo Testamento para uma palavra que significa separar. Os santos são os separados em duplo sentido. Negativamente, há uma separação do mal, e positivamente, há uma dedicação a Deus e ao seu serviço. Então, culturalmente, por onde nós nascemos, nós temos uma concepção um pouco diferente a respeito do que é santidade. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que todos os membros da comunidade cristã, os verdadeiros cristãos, eram chamados sim de santos. Eles eram qualificados como santos, não eram uma elite especial. E Paulo se dirige a cada membro daquela comunidade local. E ele assevera a cada um deles que eles possuem um novo status diante de Deus, diante dos irmãos, mas também diante daquela comunidade local. Eles eram santos também para Filipos, para a cidade, para os moradores que estavam ali naquela localidade. Mas a santidade dos cristãos em Filipos estava baseada e ligada estritamente a uma pessoa, ao Senhor Jesus Cristo. Não existe santidade verdadeira à parte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sem estar unido misticamente a Cristo, não há transformação de status diante de Deus. Você pode vir para a igreja, pode participar de todas as programações, pode ler a Bíblia, pode falar de Cristo, pode orar. Se não estiver unido misticamente a Cristo, não há aí um santo. Santidade está ligado à união mística com o Senhor Jesus Cristo. Não existe santidade verdadeira fora dessa união. O texto diz aos santos em Cristo Jesus. Aos santos que estão unidos a Cristo Jesus. Paulo, ele vê os seus destinatários como são, não em si mesmos, mas em Cristo. E como tais, eles são os santos. Um santo, ou seja, alguém que foi separado pelo Senhor para o glorificar. Nesse sentido que os leitores da carta aos Filipenses, eles são chamados pelo apóstolo Paulo. O santo é uma pessoa a quem o Senhor mostrou o seu grande favor e sobre quem, consequentemente, depositou uma grande responsabilidade. É fácil ser santo? Não é fácil ser santo. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Uma responsabilidade carregar esse nome de cristão. Interessante que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez exatamente lá na igreja de Filipos, lá em Atos capítulo 16. Aqueles que se identificam com Cristo, os pequenos cristos. Isso é uma responsabilidade muito grande e o Novo Testamento está repleto desse chamado à santidade por parte dos cristãos. Por isso Paulo se dirige a esses membros da igreja de Filipos como santos em Cristo Jesus. Isto é em virtude da sua união com Ele. Não há doutrina da santificação sem a doutrina da união com Cristo. De fato, a igreja é a comunidade dos santos em Cristo. Então, se na igreja local não existe amadurecimento na santificação, aí não há uma comunidade dos salvos, uma comunidade dos que estão unidos a Cristo. Uma marca de uma verdadeira comunidade de Cristo Jesus é que os membros dessa comunidade, eles são santos. Eles vivem de maneira santa, separados do mal, mas dedicados também a Deus. Mas aí nós poderíamos fugir um pouco do que Paulo queria que esses irmãos fizessem na comunidade deles, se nós parássemos aqui. E aí, o segundo aspecto que nós podemos destacar aí, nessa parte,
é a existência de uma liderança bem estabelecida e que entende as suas funções como modelo para as demais comunidades de Cristo Jesus. Paulo aí menciona 2 ofícios dentro da comunidade cristã. Nenhuma das outras cartas de Paulo, na saudação, na introdução, ele faz isso. Filipenses é uma exceção. E aí Paulo fala de bispos, de bispos e diáconos. E a ideia aí é exatamente a ideia de pessoas que supervisionam o rebanho de Deus e de pessoas que servem o rebanho de Deus. Então Paulo está aí querendo mostrar para esses irmãos que são chamados de santos, que eles necessitam de uma liderança. E essa liderança precisa entender qual é o seu papel. Primeiro, eles devem seguir o exemplo do próprio apóstolo Paulo, entendendo a si mesmo como escravos de Cristo, como servos do Senhor Jesus, mas também entendendo que eles foram chamados a terem uma vida de santidade. O chamado é a santidade. E Paulo ele chama aí esses líderes, ou a igreja como um todo, a entender o estabelecimento dessa liderança como algo necessário. Desde o começo da igreja, no primeiro século, já há o estabelecimento dessas lideranças nas igrejas. Paulo escreve 1 Timóteo, escreve Tito também, para abordar essa temática com mais profundidade. O fato é que já existiam essas lideranças estabelecidas e a igreja precisava entender a necessidade dessa liderança, mas os líderes também precisavam entender a função que eles deveriam exercer no meio do seu povo. Alguns acham que, fazem a pergunta, né? Como Paulo só menciona aqui em Filipos, será se somente em Filipos haviam bispos e diáconos? Mas quando nós olhamos para o restante do Novo Testamento, a resposta é negativa. Nós já percebemos essa função do episcopos de supervisionar e do diáconos de servir nas igrejas do primeiro século. As igrejas precisam de homens que supervisionem os demais, mas também precisam de homens que estejam dispostos a servirem o rebanho. A igreja precisa de uma liderança fortalecida, porque a liderança trabalha como modelo, como espelho para os demais. Em uma comunidade local onde a liderança não exerce essa função, a tendência do restante do rebanho é seguir o exemplo. E nós precisamos, isso é um peso, uma responsabilidade muito grande para os líderes. Carregam nas costas um fardo que muitos não suportam. De fato, nenhum suporta, porque isso é possível pela graça de Deus, pelo agir de Deus, pela misericórdia de Deus nas suas vidas. Mas o terceiro fato e último aí dessa parte é que o fato deles serem identificados como moradores de Filipos implica dizer que os escravos e santos precisam fazer a diferença no contexto em que eles estão inseridos. Se nós ficássemos falando aqui apenas de santidade, daquela coisa, de se afastar do mal e tal, nós poderíamos cair no erro de não nos envolvermos com a sociedade, de não nos envolvermos com o contexto em que nós estamos inseridos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no meio da rua, com a vizinhança. Mas o que Paulo está dizendo é que aquelas pessoas, servas, escravas, santas, elas moravam em um determinado local. E certamente esses cristãos, eles continuariam como santos, se eles se mudassem de domicílio, se eles não morassem mais em Filipos. Eles continuariam com o status de santos, porque esse status depende não de onde eles residem, mas da pessoa a quem eles estão ligados, o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não exclui o fato de que, como servos e santos que eles eram, eles deveriam ter vidas não somente transformadas, isso é importante, mas transformacionais dentro do contexto social em que eles estavam inseridos.
eles não foram apenas transformados, mas eles foram transformados para também transformar, para agir, para fazer, para servir onde eles estavam. Como servos e santos, eles deveriam fazer algo em Filipos, agir como tais. E as pessoas deveriam ver neles exatamente isso. De fato, a igreja ela pertence a dois mundos. Ao mundo terreno, mas também ao mundo celestial. Ela está em Cristo, mas também ela está em Filipos. Nós somos cidadãos desses dois mundos. Nós pertencemos concomitantemente a dois reinos. Aqueles crentes tinham seus nomes arrolados, tanto no livro da vida, mas também eles estavam com seus nomes arrolados nas certidões de Filipos. E Paulo ele está dizendo que a igreja ele tem tanto um endereço espiritual, mas ele também tem um endereço geográfico, histórico. Aquela igreja precisava fazer a diferença onde ela estava. A igreja é a comunidade que está no mundo, mesmo sem fazer parte dele. A igreja é a comunidade que está no mundo, mesmo sem fazer parte dele. E aí Paulo encerra o versículo 2, dizendo alguns votos de graça e paz. Nós temos aí pelo menos 3 coisas que eu vou apenas pontuar: a natureza desses votos, o alvo e a fonte desses votos. A natureza é a graça e a paz. Paulo usa essas saudações, tanto gregas como hebraicas, para falar à igreja. E Paulo ele une essas duas palavras com uma saudação típica do Novo Testamento para se referir ao povo santo de Deus, ao povo separado para Deus, ao povo escravo do Senhor Jesus Cristo. O alvo dessas bênçãos eram os próprios crentes, os moradores de Filipos que já estavam inseridos dentro dessa comunidade do Senhor Jesus. E a fonte dessas bênçãos, desses votos, era Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui Paulo colocar o Senhor Jesus ao lado de Deus, o Pai. O ponto teológico aqui importante é o chamado que Paulo está fazendo para os filipenses, de continuarem encarando Jesus como de fato ele era, como Deus. Jesus não era apenas um homem qualquer, mas de fato ele era Deus, ele era aquele que trazia paz, ele era aquele que trazia a graça sobre o seu povo, juntamente com Deus, o Pai. E aí eu separei 4 aplicações para nós, rápidas, eu vou apenas mencioná-las aqui. São frases aplicativas. A primeira diz o seguinte: a verdadeira espiritualidade é sinônimo de relacionamentos onde há amor verdadeiro e profundo orientado pela palavra de Deus. Não há de se falar em verdadeira espiritualidade sem a presença marcante de relacionamentos que são permeados por amor. Amor sincero, amor verdadeiro, amor intencional. Verdadeira espiritualidade é sinônimo de submissão a Cristo. Não existe espiritualidade verdadeira sem estar submisso ao Senhor Jesus Cristo, sem estar submisso à sua vontade, sem estar disposto a fazer, a entregar-se, a doar-se ao seu Senhor. Aquilo que Ele nos orienta, mas também nos manda fazer. Verdadeira espiritualidade é sinônimo de submissão a Deus, submissão a Cristo. Mas verdadeira espiritualidade é sinônimo de contínuo desenvolvimento na santificação. Cristãos que já se sentem confortáveis com o tanto que leram a Bíblia, com o tanto de tempo que oram, com envolvimento com o povo de Deus, com as pessoas que já evangelizaram, desaprenderam o que é crescer em santificação. Precisam voltar às bases e aprender que a jornada na santificação é sempre crescente, é sempre mais. Nós não podemos parar. E por último, verdadeira espiritualidade é possível somente por conta da atuação divina em nós.
Domingo atrasado nós falamos que há pessoas que querem desenvolver uma espiritualidade sem Deus, sem a atuação de Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a verdadeira espiritualidade só é possível, somente é possível pela atuação divina em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a expressarmos essas marcas como igreja local, marcas de uma igreja, de uma comunidade verdadeira que pertence a Cristo Jesus. Ó meu Deus, nos ajuda a amar uns aos outros. Nos ajuda a nos submetermos a Ti, Senhor. Nos ajuda a vivermos de maneira santa. Ajuda-nos a vivermos de maneira grata pela graça e paz que recebemos da parte do Deus Pai do Senhor Jesus. Ajuda-nos a transformar o local onde nós estamos inseridos, Senhor, com a pregação do Evangelho, com uma vida pautada, mediada pelo Evangelho. Abençoa as famílias aqui presentes, Senhor. Restaura relacionamentos quebrados, rompidos. Abençoa algum problema não resolvido. Tudo, Senhor, pela ação do Teu Espírito. Como pessoas escravas do Senhor, que fazem a Tua vontade, que vivem em santidade, que buscam a graça e a paz que só pode vir por meio do Senhor, Deus Pai, do Senhor Jesus. Nós oramos e eu peço por esta igreja que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.